Nenhuma pessoa gosta quando zombam dela. O deboche, o escárnio, a zombaria, caçoar da gente é algo que nos fere profundamente. Principalmente quando falamos sério, agimos com retidão, levamos a sério o nosso compromisso, a nossa responsabilidade naquilo que afirmamos, naquilo que fazemos. No ano da misericórdia, o tema que vamos refletir nesses poucos minutos é bem atual. Não se deve caçoar da misericórdia de Deus. Sim, Papa Francisco foi muito feliz no ano passado ao convocar o ano da misericórdia, que teve início na solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição, 8 de dezembro. Está em andamento esse ano da misericórdia e se encerrará na solenidade de Cristo Rei desse ano de 2016. Uma feliz iniciativa para refletirmos sobre a grande característica de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Deus é rico em misericórdia. Como diz o salmista da missa de hoje, Deus é misericórdia e piedade. É amor, é paciência, é compaixão. É muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. Saber disto é o primeiro passo para que o nosso coração se encha de alegria e depois tome as decisões que precisam ser tomadas para que essa misericórdia, essa ternura, essa compaixão se traduzam na nossa vida em fonte de salvação. Mas há uma consciência dessa verdade que leva ao deboche, ao pouco caso, que tem duas vertentes. Como se debocha da misericórdia de Deus? Primeiro, sabendo do que ela é capaz de fazer, fazemos pouco caso disso. É o tema do Evangelho de hoje, pelo menos na segunda grande maravilha que Jesus realiza, porque são duas maravilhas, dois milagres. O primeiro, o da cura da hemorroíça, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. Ela acreditava e não duvidava do poder curador de Jesus. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ela não duvida do que o Senhor poderá fazer e vai ao encontro dele cheia de confiança e cheia de fé. Prova disso é que Jesus diz para ela: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. O problema não está aí. Antes de Jesus se dirigir, a garota que havia morrido, filha desse chefe anônimo que se aproxima de Jesus e se inclina profundamente diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Aqui, ele intercede pela filha, que já estava morta. A exemplo da hemorroíça, não duvida do que Jesus poderá fazer. Jesus se levanta, antes de chegar à filha que já estava morta, intervém a mulher hemorroíça, e já aconteceu aquele fato que comentamos. Depois da cura da hemorroíça, Jesus chega à casa desse chefe e diz à multidão toda alvoroçada: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E
começaram a caçoar dele. Aqui está o problema. Eles não acreditam no poder ressuscitador de Jesus. Jesus não discute, não contesta, entra no recinto, toma a menina pela mão, ela se levanta e a notícia se espalha por toda aquela região. Caçoar. Neste caso, será que Deus pode realmente realizar a cura? Será que sua palavra realmente é verdadeira? É possível que Deus opere para além das minhas capacidades? Devemos, irmãos, estar atentos para não tentar circunscrever o poder de Deus, a misericórdia de Deus, dentro do nosso raciocínio, da nossa lógica. Eu só aceito a misericórdia de Deus até o dia ou enquanto que essa misericórdia se encaixe na minha lógica, na minha maneira de pensar. A misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa razão. Nós, na verdade, não conseguimos abarcar, nem de longe, medir aquilo que São Paulo diz, ó abismo da sabedoria, da ciência de Deus. Qual o homem que poderá conceber, medir, quantificar, qualificar o ser e o agir de Deus? Retomo de novo as palavras do Salmo. Eles recordam o vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. E mais, grande é o Senhor, muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Melhor seria se diante desse poder inefável o nosso coração se calasse e não caísse na presunção de fazer divagações estúpidas, patéticas, tentando definir, colocar a misericórdia de Deus, o agir bondoso de Deus, dentro da nossa pequena, infeliz, imatura e coitada lógica humana. Vale a pena dirigir uma palavra acerca do rico tema da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, extraída do livro do profeta Oséias. Oséias exerceu o seu ministério no Reino do Norte, quando Israel não era mais uma nação unificada. Logo com a morte de Salomão, filho do grande rei Davi, aconteceu um cisma em Israel. O herdeiro de Salomão foi Roboão, o seu filho mais velho. Mas o general de Salomão se rebelou, Jeroboão, contra as atitudes intempestivas de Roboão, filho de Salomão, e conseguiu convencer os líderes das 10 tribos de Israel do norte, exceção feita a tribo de Judá do sul, para se separar do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E eles aceitaram, e aconteceu o cisma. Jeroboão então instalou como capital do reino do norte a cidade de Samaria. E para evitar que o povo fosse adorar a Deus no único templo que existia na época, que era o templo de Salomão, em Jerusalém, construiu 2 templos, um em Dan e outro em Betel. Nessa época, estamos no ano 750, mais ou menos antes de Cristo, Oséias exerce o seu ministério no Reino do Norte, que conheceu com Jeroboão um grande progresso econômico, financeiro, político, social. O comércio foi estabelecido com muitas outras nações, sobretudo pela via marítima. E o Reino do Norte conheceu um grande desenvolvimento econômico e social, mas com um preço muito alto. Injustiças sociais, uma minoria extremamente rica e cada vez mais enricava, e uma grande multidão de pobres, de indigentes, cada vez mais pobre e empobrecia. A corrupção, a idolatria, a desobediência a Deus,
as gravíssimas distorções sociais, fizeram do Reino do Norte uma realidade profundamente decadente, porque onde Deus não reina, nada pode subsistir, como diz o Salmo 125, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores, se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. E Oséias, enviado por Deus, ele que era um pastor de gado, um plantador de sicômoros, estava lá no seu canto. O Senhor disse: vá e transmita a minha mensagem para eles. A mensagem de Oséias, os 9 capítulos do seu livro, quem lê, percebe, ele é bastante contundente, incisivo ao denunciar o pecado do rei, da sua corte, dos sacerdotes e principalmente do povo. E ele já anuncia o castigo de Deus, a desgraça que virá se o reino do norte continuar a ser desobediente a Deus. Mas a mensagem de Oséias é dele, por exemplo, ao denunciar a hipocrisia do culto. Oséias capítulo 6, versículo 6, é a misericórdia que eu quero e não o sacrifício. Citação recordada pelo próprio Jesus Cristo, ele cita literalmente essa frase de Oséias. Mas o livro de Oséias é também um livro de esperança, porque malgrado o castigo que ele anuncia, e o faz por amor, e o faz por misericórdia, porque quem vê a pessoa amada se dirigindo para o abismo, precisa fazer advertências, precisa fazer ameaças, não desejando o mal que ele está a anunciar, mas justamente como forma pedagógica para que a pessoa não se dirija ao abismo e caia nele, como a mãe que, vendo o filho preguiçoso, tirando notas baixas na escola, faz ameaças para ele: se você não estudar, se você não tirar boas notas, você vai ser reprovado, e eu vou ter que punir você, e vou ter que tirar muita coisa de você, e vou ter que proibir você de sair de casa, você não vai ter direito às férias, vou cortar a sua mesada. A mãe, quando faz isto, o faz por amor, porque ama o seu filho, não deseja a desgraça para ele, desgraça que ele está construindo, para a qual ele está se dirigindo. Esse é o sentido da ameaça de Deus por meio do profeta. E Oséias faz isso muitas vezes no seu pequeno livro de 9 capítulos. Mas aqui nós temos uma outra mudança de conotação. A impostação de Oséias aqui se enche, por assim dizer, de ternura e de carinho para com esse povo que está prestes a experimentar a ruína. Assim fala o Senhor, diz o profeta: eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias de sua vinda da terra do Egito. E diz o Senhor, ele está se referindo aqui a Israel, a esposa outrora fiel que agora se prostituiu. Ela me chamará meu marido, e não mais chamará meu Baal. Baal era a divindade cananeia. Israel havia trocado o verdadeiro Deus por um ídolo. E te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. É assim que a misericórdia de Deus é apresentada ao povo. Ela não é incondicional, por favor. Ela tem uma exigência. Primeiro, essa misericórdia é dirigida a uma nação que precisa entrar dentro de si. Eu te levarei à solidão. Ou seja, é preciso que tu te coloques diante de mim sozinha e tu reflitas na tua conduta, no teu passado, no teu presente, que tu te impostes como uma nação arrependida. Outro verbo que merece consideração é o verbo seduzir. Eis que eu a vou seduzir. Há pessoas que pensam que Deus é um estuprador, que entra na nossa vida e nos força ao arrependimento. Diz Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Deus, para te criar, não te pediu autorização, mas para te salvar, precisa do teu consentimento.
Quem já realizou o ato sexual, não forçado, não violento, sabe o que significa seduzir. É entrar na intimidade do outro, sem que o outro ofereça resistência. E vai entrando na intimidade até chegar à consumação do ato sexual. É um que toma a iniciativa e o outro vê, gosta, não resiste e se entrega. Ora, a arte da sedução supõe duas pessoas livres. Uma que toma a iniciativa de entrar na intimidade do outro e o outro que não resiste. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A misericórdia de Deus na nossa vida age assim. Continua o texto. Onde eu lhe falarei ao coração, e aí ela responderá ao compromisso. Veja, essa frase nos faz lembrar que frase de Jesus no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. É assim que a misericórdia de Deus quer agir na nossa vida. Hoje, o Senhor, sedutor, se dirige a nós por meio da igreja. Também nesse preciso momento, eu venho a ti com desígnios de ternura, com desígnios de paciência, de compaixão, porque sou bom para com todos, e minha ternura abraça toda a criatura. Agora, não abusem dessa misericórdia, porque ela tem passos. Ela faz um apelo a você. O sedutor diz: você aceita que eu entre na sua vida? Então não resista, não coloque obstáculos, não coloque percalços para que eu haja na sua vida. Concretamente para aquele que vive no pecado, é preciso que você rompa com esse adversário, com esta pessoa que se alojou dentro do seu coração. Na verdade, ele tomou o meu lugar, é o inimigo, enquanto estamos no pecado mortal, é o inimigo o sedutor. E no nosso coração não há espaço ao mesmo tempo para o demônio e para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ser o único sedutor. E enquanto o demônio nos seduz, ou seja, nos mantém seduzidos com o nosso consentimento, porque o demônio também não estupra nossa liberdade. Se nós caímos é com nosso consentimento, é preciso romper com ele. E isso acontece pelo arrependimento sincero, que se segue a reconciliação com Deus. Aí sim, os desígnios de misericórdia se manifestam na nossa vida com o perdão de Deus. É o perdão de Deus a expressão mais bela da misericórdia. Misericórdia que, na verdade, não se traduz na nossa vida concretamente sem que antes este outrora sedutor, ou atual sedutor, seja definitivamente banido da nossa vida. Haja um divórcio do nosso coração com o príncipe das trevas, que é o autor do pecado. Concluo essa homilia exortando todos a pedir a Deus: Senhor, jamais eu quero caçoar da tua misericórdia, debochar dela, abusando dela, fazendo pouco caso dela, ou encontrando na misericórdia um motivo, uma justificativa para continuar a pecar. Sim, Deus é misericordioso, é ternura, sua bondade abraça toda a criatura. Logo, não tem problema nenhum continuar a pecar, porque Ele vai perdoar mesmo. Não caçoe da misericórdia de Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. No ano da misericórdia, não caçoemos da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.